Ao mesmo tempo que foi libertador, foi muito difícil esse processo, assim, de começar a dizer não, porque você lida muito com a expectativa de pessoas que a vida inteira estão acostumadas com você dizendo sim, ok, tudo bem, vamos lá. Quem não sabe dizer não, também não sabe dizer sim. Então, quando a gente aprende a dizer não, é aí que a gente aprende a dizer sim. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. A conversa de hoje é sobre dizer e ouvir um não. Para a maioria de nós, não é nada fácil sair por aí distribuindo nãos. E isso vale tanto para convites de rolês no fim de semana, quanto para aquela tarefa que surgiu de última hora no trabalho e vai comprometer seus planos. O problema é que, na maior parte das vezes, esses sims forçados acabam passando a fatura e nos deixando estressados e esgotados. Por essas e outras, passado o desconforto imediato, dizer não pode trazer liberdade, autonomia, paz de espírito. Agora, para que isso se torne mais natural, também é preciso encarar de boa quando você recebe uma negativa. Se deparar com um não pode ser doloroso, mas saber aceitar esse tipo de situação sem levar para o lado pessoal, entendendo que faz parte de respeitar o limite do outro, é um grande sinal de maturidade. Você tem facilidade ou sofre para dizer não? E quando seu amigo nega algo a você, qual a sua reação? E mais, como dizer do jeito certo, sem magoar as pessoas à sua volta ou ficar criando desculpas mirabolantes? Para tentar responder essas e outras perguntas, está aqui no Desenrola hoje a psicanalista, professora e escritora Ana Sui. Entre seus livros já publicados está o best-seller A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ana, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, um prazer. Participa desse papo também a Lela Brandão, comunicadora, influencer e empresária. Ela é a fundadora da amada marca de roupas Lela Brandão Co. e criadora do podcast Gostosas Também Choram. Lela, obrigada. Tô muito animada, ainda mais de estar aqui com a Ana. Nossa, a gente só tem amizade virtual, né? Nem hoje a gente conseguiu transcender o virtual, que a gente tá gravando remoto. Mas vai acontecer. Vai sim. Não, a gente já deixa aqui essa conexão combinada presencial da próxima. Bom, gente, para começar, eu queria saber de vocês. Vocês consideram pessoas que têm facilidade em dizer não? Sempre foi assim ou foi uma habilidade trabalhada ao longo da vida? Comece, Ana. Você como psicanalista, acho que você tem bastante coisa para falar. Eu acho que a gente faz análise para aprender o básico, a dizer não. Porque é uma coisa que a gente… E é engraçado, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? A gente aprende a falar para dizer não. O bebezinho, já muito pequenininho, um dos primeiros movimentos de comunicação que ele faz é justamente esse movimento que a gente chama de meneio com a cabeça, né? De virar a cabeça para lá e para cá. Que é quando ele faz esses movimentos para recusar o seio materno, né? Então, é uma teoria do psicólogo do desenvolvimento, René Spitz, que ele fala disso. Então, um dos primeiros sinais de comunicação do bebê já é o não. Já é colocar uma separação em relação ao outro. E depois, mesmo a criança pequena, ela já começa falando não, como sendo uma das primeiras palavras que a criança fala. Vai, mamãe, papá, não. E aí é não para tudo, até para o que quer. E aí depois, ao longo da vida, a gente vai se ligando a essas demandas que os outros fazem de nós e vamos nos esquecendo de dizer não, né? Então, acho que boa parte do trabalho de análise é para fazer esse caminho de volta para aquele narcisismo primário em que a gente possa fazer isso sem sofrer. Muito legal, nunca tinha pensado nisso. E… assim, eu comecei a dizer não muito por conta da análise também. Eu comecei a análise, sei lá, 2 anos depois que eu comecei a análise, eu tava eu entrei na análise com questões muito inflamadas, então quase todas as sessões eram sobre essas questões, assim, que eu tinha muita síndrome do pânico, crise de ansiedade e tal, então a gente falava muito disso. Aí quando isso começou a se aliviar, o primeiro assunto que veio foi em 2019, eu nunca vou esquecer. Foi aprender a dizer não, impor limites, coisas assim que nem tinham passado pelo meu vocabulário, assim. E aí, na análise, eu fui entender, cara, é verdade, né? E aí, a Ana usou uma palavra muito interessante, que é, tipo, você se separar. Ou você falar não é você se separar, né, do outro, assim. Você se entender como uma pessoa, o outro é outro, cada um tem suas demandas, cada um… E foi muito
muito… Ao mesmo tempo que foi libertador, foi muito difícil esse processo, assim, de começar a dizer não. Porque você lida muito com a expectativa de pessoas que a vida inteira estão acostumadas com você dizendo sim, ok, tudo bem, vamos lá. E aí, de repente, você desperta pro poder do não. E aí tudo mexe. Mas hoje em dia, nossa senhora, eu me considero um pouco profissional em falar não. Ai, nossa, isso é maravilhoso. Eu vou querer aulas dessa habilidade. Porque eu fiquei pensando também, né? Por que vocês acham que é tão difícil dizer não? Aí seja pra pessoas, pra rolês, pra jobs. Porque tem essa questão da expectativa dos outros, né, Lela, que você falou ali, né? Que a gente até fez um episódio aqui, que é o episódio 28, que é sobre querer agradar as pessoas. E a coragem de não agradar as pessoas, né, ali que estão à nossa volta. Mas será que é só isso? Tem outros motivos, além desse querer agradar? Por que é tão difícil? Nossa, com certeza a Ana tem mais vocabulário pra responder essa pergunta. Mas eu, do lugar de fala de não profissional… Não, mas pra você, o que eu você acho sente que tem várias coisas, assim. Eu acho que é um bolo, um novelo de coisas que a gente precisa começar a puxar a linha, entender de onde vem. E aí, conforme você vai puxando, mais coisa vai saindo. Eu acho que a primeira coisa que eu percebi é que tem muito a ver com você ter real contato com seus desejos e não desejos, né? Assim, o que você quer, o que você não quer, o que você acredita, o que você não acredita. E se você nunca parou pra pensar nisso, isso é muito misturado com o outro. É isso que eu ia falar, você tem que descobrir também, você tem que parar pra descobrir, né? Exato. Como é que você vai dizer, tipo, você quer ir tomar um sorvete? Aí você, tipo assim, na sua cabeça fala, tá, essa pessoa quer ir tomar um sorvete, então eu vou. Mas peraí, será que eu quero tomar um sorvete agora? Então, esse movimento de falar, tipo, mas eu quero… É assim, pelo menos pra mim não foi uma coisa natural, foi uma coisa que eu tive que construir, assim. E eu tendo a pensar que, assim, a gente se relaciona com o outro no que em psicanálise a gente chama de fantasia de completude, né? Que é a ideia de que eu sou uma pessoa inteira, ela vem a partir da fantasia que eu tenho de quem eu sou para o outro. Então, a gente nunca é inteiro exatamente sozinho, é claro, né? A gente queria isso. Seja inteiro sozinho, você precisa ser uma pessoa realizada sozinha e tudo mais. Mas isso não é sem ter passado por tantas relações com os outros, especialmente ali na primeira infância. Então, a ideia que a gente faz de quem é a gente, ela é uma ficção no sentido de que é a partir da gente se olhando de fora que a gente pensa quem é que é a gente. Então, quando a gente está na relação com o outro, o natural, né, não porque seja natural mesmo, mas o espontâneo pra gente, é a gente ficar completando o outro e colocando o outro no lugar daquele que nos completa. Então, o sim pra tudo, ele sustenta essa fantasia nossa, que é uma ficção, e que quando o não aparece, seja o não dado por mim ou o não dado pelo outro, ele desmonta isso. E a gente se depara com a nossa incompletude diante do outro e com a incompletude do outro também diante da gente. Então não é exatamente agradável. E aí também tem um dado que eu acho que tem a ver com a nossa cultura, né? Nós latinos somos também muito afetuosos, muito dedicados ao prazer do outro, a deixar o outro bem, né? E quando você coloca esse não, dá um sustinho, assim, né? Tanto que quando a gente vai para alguns outros lugares, para algumas outras culturas, é até assustador a facilidade que eles têm de dizer não. A Lela que teve na Europa recentemente, né? A gente entende muitas vezes até como uma grosseria, até sem entender que a pessoa não tá sendo grosseira, ela tá sendo direta só, né? Sim, exato. Nossa, é verdade. A gente leva como um elogio disso, né? De tipo, você sempre tá disponível, você sempre topa me ajudar. Então, pra gente é algo, né? Nossa, eu sou legal, né? Essa pessoa é super legal, sempre diz sim. Exato. Mas o quanto tá impactando naquela pessoa também esse comportamento, Exato. né? E a Ana trouxe uma coisa que é interessante que ela falou, tipo, da nossa incompletude perante ao outro, né? E vice-versa. E acho que uma coisa que me fez ter muita firmeza, né? Eu ia falar facilidade, não tem nada de fácil nesse processo, assim. Muita firmeza e certeza de continuar nesse processo de, não, eu vou ficar consciente e eu vou falar não, assim, como uma forma de defesa mesmo, assim, sabe? E também eu acho que conforme você vai falando não pra demanda das outras pessoas, eu sinto, tipo, a metáfora é como se o corpo fosse ficando mais denso, assim, sabe? Você vai meio que reunindo seus pedaços e não deixando ele se misturar muito com o do outro. Uma coisa que me deu muito essa separação é fazer as pazes com o fato de que a gente é incapaz de completar o outro.
E aí, e isso é, tipo assim, na hora que você pensa isso, assim, pelo menos para as minhas relações próximas, no primeiro momento que eu percebi isso, que tipo, nossa, eu não tenho como fazer essa pessoa feliz 100%, não tenho como atender todas as expectativas dela, não tenho como ser o que ela imagina de mim, não tenho como ser, tipo assim, eu sou eu, é isso que tenho. Dá um peso, mas logo depois vem um tipo, tá, então Um eu alívio posso, também, né? Eu também tô livre Uma paz de espírito, igual a gente falou existir ali, né? sem que isso seja, né, tipo, sem que a pessoa espere de mim alguma coisa, assim, que eu não tô conseguindo dar no momento, eu nem quero dar, assim, nem desejo dar. Quem não sabe dizer não, também não sabe dizer sim. Porque dizer sim pra tudo também não é dizer sim. Então, quando a gente aprende a dizer não, aí é aí que a gente aprende a dizer sim. Um sim genuíno, né? Não um sim na inércia, né? Tipo, quer dizer que você diz sim, mas ele não tá conectado com o seu desejo, quem você é mesmo. Você tá dizendo sim. E é até interessante a gente falar isso, porque eu vi um TikTok outro dia, fonte TikTok. Não, mas eu acho que já dá pra gente… Se a gente mencionar que a fonte foi o TikTok, traz boas Li no discussões. artigo TikTok. Muito interessante um ponto de vista de um… Acho que era um cara falando assim, gente, deixa eu falar um negócio. Se você diz sim pra tudo, querendo agradar… Isso é uma forma de manipulação também, porque você não tá permitindo que a pessoa veja quem você é. E você sabe o que a pessoa deseja, que é ouvir esse sim, ou ouvir esse positivo. Então, você tá dando isso pra ela sem que isso seja genuíno. Então, e aí ele falou, tô colocando isso porque quem diz sim pra tudo e depois se ferra, sempre se coloca como vítima. Mas talvez, se você inverter esse ponto de vista, talvez você não se veja como vítima, e sim como uma pessoa que tá usando essa ferramenta pra alguma coisa, tipo, porque toda escolha que a gente faz, a gente tá tendo algum benefício. Qual é esse benefício? Então, o benefício talvez seja manipular a pessoa, por quê? Por medo de abandono, por medo disso, por medo de aquilo. Eu tô falando medo de abandono porque eu sei que esse foi o que eu cheguei na minha análise, no processo de análise. Então, é muito interessante a gente se tirar dessa posição de vítima e entender por que eu tô fazendo isso. Porque a gente tem responsabilidade, a gente tem controle sobre isso, né? Você já se pegou complicada ali com alguma desculpa mirabolante ou algum sim que você deu ali não devia ter dado, Lela? Já. Eu lembrei de eu tinha muita dificuldade de terminar relacionamento quando eu era solteira, muita. Então eu ficava me enrolando, aí eu não conseguia falar, olha, cara, tipo, não quero mais. Tipo, não conseguia verbalizar isso. Aí eu tava saindo com um cara, e aí eu falei o clássico, eu não quero ter uma relação séria agora, tipo, não tô nesse momento de ter uma relação séria, tal. E aí eu tava saindo com esse cara, na semana seguinte eu comecei a sair com o Vitor, que é meu marido hoje. Então, tipo assim, a gente começou a sair na semana seguinte e a gente já tava namorando, assim, 3 semanas depois, a gente já tava namorando. Aí a gente já tava morando junto, sabe? Foi uma coisa. Aí esse cara que eu tava ficando antes, ele me mandou, que interessante, né? Você não tava, tipo assim, tá casada. Mas é que é isso, né? É difícil nesses momentos também você dar esse não ali, né? De que forma dar, é complexo, né? E eu não tava na análise, tem essa desculpa. Não, mas é que eu lembrei até de uma frase agora que as pessoas dizem, né? Acho que a Ana pode até refletir mais sobre ela, que falam, tem pessoas que brincam que preferem o ghosting do que a sinceridade ali, né? Um não, um fora. Tipo, não, eu prefiro que você suma e não me fale a verdade do que você me fale a verdade. É complexo isso, né? É complexo. E até porque, agora, né, é delicado falar isso, mas vou falar mesmo assim, que às vezes o ghosting é uma verdade também, né? Tem alguma coisa ali de verdade nisso. E é exatamente esse o problema. Às vezes a verdade vem muito na voadora. Dava pra ser um pouco mais delicado, né? No modo de colocar algo da verdade. Então também tem isso, né? Esse excesso de sinceridade que às vezes as pessoas colocam. Também não precisa, né? Dá pra gente dar um tratamento pra verdade, não colocá-la de qualquer maneira pro outro. E também eu acho que isso se liga com uma outra noção que entra meio nessa discussão, que tanto tem se falado também de responsabilidade afetiva, né? Que é um pouco dessa… Se eu entendi bem, posso não ter entendido bem, mas me parece que é um pouco dessa exigência de cuidado que um deve ter com o outro e tudo mais, mas que às vezes parte do pressuposto de que cada um sabe o que tá procurando quando encontra alguém, né? Do tipo… A Lela falando que saiu com um cara e, enfim, não rolou. E aí, de repente, encontrou alguém e super rolou, casou, né? Virou marido. Não é tanto sobre o que eu estou procurando. É também sobre o que a gente encontra. Às vezes não era o que você estava procurando, mas é o que você encontrou. Vai fazer o que com isso, né? Sim, exato, exatamente. E assim, qual é a minha responsabilidade, né? Assim,
sei lá, tipo, pensando nesse caso aqui, gente, isso faz muito tempo, vai fazer o quê? 10 anos já. Mas a minha responsabilidade, em nenhum momento, tipo, eu saí com o cara e falei, te prometo te amar pra sempre, eu sou sua e estou aqui disponível pra encontrar um casamento. Não, a gente tava saindo, tipo assim, tipo, a gente saiu 2 vezes. Aí depois, encontrei o Vitor, já tinha terminado com o cara, então isso é uma responsabilidade? Falta de responsabilidade emocional? Eu acredito que não, honestamente. Eu tô assim. com você, eu acredito que não também. Eu acho que assim, a responsabilidade emocional, né, que as pessoas falam muito hoje é tipo assim, óbvio, você não agir de uma forma inconsequente e não pensar Prometer assim. coisas também. Exato, e não ter esse cuidado. Se alguém virar pro cara e falar assim, olha, eu me relacionar com você foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, eu espero que ninguém mais se relacione com você nunca mais. Ainda bem que eu estou terminando. Óbvio que isso é irresponsável, a não ser que o cara realmente, assim, mereça ouvir isso. Mas acho que cada um tem que ter as suas próprias bases, assim, né? Porque se você tá se relacionando com outro, o outro pode ser qualquer coisa. Tipo assim, pode acontecer qualquer coisa. Você não tem controle nenhum. Então, eu acho complicado também esse assunto, Ana. Agora, você falou dessa área de relacionamento, né? Tem alguma área da vida onde vocês sentem que vocês têm mais dificuldade de dizer não e impor limites? Então, na família, no trabalho, nos amigos. Às vezes, pra quem quer agradar todo mundo, até desconhecidos na rua, a gente sente necessidade de agradar, né? Total. Isso é uma autocrítica pra mim. Entre parênteses, autocrítica. Entre parênteses, autocrítica. Eu não sei se é uma dificuldade de colocar limite, mas eu acho que é ou de dizer não. Mas eu, como é que eu vou nomear isso? Bom, vou contar primeiro, depois, quem sabe, falando, eu elaboro como é que se chama isso. Mas eu acho que eu tô num momento, profissionalmente, onde muitas coisas são muito legais e me interessam. E aí eu tenho dificuldade, não é de dizer não, mas é de reconhecer que a gente não tem tanto tempo na vida. Meu Deus, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa, Ana, tô chocada, a gente tá muito conectada. A gente tá bem afinada. Porque não é que eu não queria, e aí eu tô lá, não é? Mas é porque às vezes é muita coisa que eu quero fazer na vida. Eu sou uma pessoa que eu tô com uma alegria nesse momento na profissão de poder encontrar mais coisas pra fazer do que eu dou conta. Então acaba que eu só consigo fazer… Então, assim, grosso modo, cada vez mais eu digo mais não, e cada vez mais eu tô mais cheia de coisa pra fazer. Eu não sei o que acontece. Você vai na cozinha, aparece uma coisa pra fazer. Mas é engraçado isso, né? Porque é isso. Às vezes o não vem de entender os nossos limites pessoais, né? Então, às vezes, não é porque a gente não quer algo. Mas é porque dizer sim naquele momento não vai ser bom pra gente. E às vezes nem pra o que a gente tá, sabe, assim, pro projeto, sei lá, que a gente tá falando sim ou não, enfim. Eu falei que eu tô muito alinhada com você, porque eu tive uma sessão recente, assim, de análise, que eu tava desesperada, porque assim, eu tive um processo muito difícil de dizer não pra coisas que realmente eu não queria há uns anos atrás. Então, principalmente envolvendo trabalho. Então, coisas que, assim, não valiam a pena, ou que estavam até, tipo, desalinhadas com o que eu acredito, sabe? Eu tava numa mentalidade de eu preciso aproveitar todas as oportunidades, senão daqui a pouco não vai ter mais nenhuma e eu preciso dizer sim pra tudo. E naquele momento eu realmente disse sim pra tudo, tanto que foi o fatídico ano que eu fiz 93 jobs de publicidade, abri minha marca, lancei 2 cursos de arte em parede, tipo assim. Socorro. Adotei um cachorro, sabe? 1000 coisas. Me deu ansiedade. Nem me fala. E aí eu passei dessa fase, consigo dizer não. A Elaine tá aqui da minha equipe, ela pode dizer que eu digo não muito tranquilamente pra o que realmente eu acho que não faz sentido. Só que agora eu tô num momento da minha carreira que também tá aparecendo muitas coisas incríveis, maravilhosas, inimagináveis. Só que eu tenho um tempo, energia e atenção limitado, eu não consigo dizer sim pra tudo. Então eu tive que enfrentar esse período de dizer não pra oportunidades muito legais, que eu acho que fazem muito sentido e que seriam incríveis, mas que eu não tenho como fazer. Aí é difícil demais, porque você fica com peso no coração, porque você tem que escolher entre o que você ama e o que você ama. O que você vai escolher? E eu acho que tem uma coisa do momento que eu tô de vida, não que seja uma grande questão na minha vida, mas que tá dentro dos meus pares, que é dizer… Eu tenho uma filha de 5 anos e meio, né? Que é dizer não pra criança. E isso é uma questão, assim, que é realmente muito valiosa, muito valiosa. O dizer não, aliás, o dizer não pra criança, que isso se fala muito, né? Dá limite pro filho, dá limite pra criança e tudo mais, né?
que é um pouco você transmitir o teu limite, né? Porque não é dizer não pra criança, não porque não pode, porque é errado, e porque disseram que é errado, porque a apostila o manual de educação diz que é errado, alguma coisa assim. Mas sobretudo, eu acho que para nós mulheres, especialmente, é poder dizer não para os filhos para outras coisas, né? Por outros motivos. Porque parece que a gente tem um momento, assim, na nossa vida, que a gente já pode dizer não para a criança, porque se você vai trabalhar, né? Então, parece que o trabalho ainda justifica uma certa ausência da mãe. Agora, o lazer, outras coisas, já fica mais complicado, né? Então, enfim, tem outras camadas aí de nãos também. Sim. E de dificuldades que aparecem. E eu acho que é legal você pontuar isso, Ana, porque eu acho que não só na maternidade, mas nós como mulheres sentimos mais dificuldade de dizer não muitas vezes, né? Porque a gente tá nesse lugar de agradar o outro, de servir o outro muitas vezes. E aí você dizer não parece mais difícil e parece menos aceito até pelo outro. Vocês não sentem isso? Muito, muito. Bom, a gente é educada pra agradar e não incomodar, né? Então, se tem uma coisa que incomoda é quando uma mulher diz não, imagine em diversas situações, como que a Ana trouxe e tal. Então, com certeza, eu acho que tem tudo a ver. E aí eu queria falar também sobre o FOMO, né, que é esse Fear of Missing Out. Porque falar um pouco mais desses rolês, desses compromissos, né. Porque às vezes a gente tem um monte de compromisso legal e é muito bacana. E sair, ir a eventos, encontrar pessoas queridas pode ser muito bom realmente pra nossa saúde mental, né. Você volta recarregado ali, super feliz. Mas ao mesmo tempo, ter uma rotina extremamente corrida, sei lá, você chega no final de semana, você não para um minuto pra descansar, porque você quer ver todo mundo, você quer sair pra todos os lugares que te chamam. Também pode fazer muito mal pra gente, né? Queria saber como vocês conciliam, assim, como conciliar esses sims e nãos na agenda, sabe? E é isso, de compromissos legais, não de obrigações muitas vezes, né? Bom, eu fujo do cansaço, assim. Minha grande meta desse ano é não ser uma mulher cansada, é muito difícil. Ainda mais com essa parada que a Ana trouxe, que é pra onde você olha tem coisa pra fazer. É impressionante, você fala não, brota mais 3. Então, eu, assim, por exemplo, tem o aniversário de uma amiga minha nesse fim de semana. E inclusive teve um período da minha vida que eu percebi que eu tava querendo parar de ter amigos, tipo assim, porque eu não aguentava mais ir em aniversário. Não tinha mais vaga de amizade. Tipo assim, eu não queria mais chegar no fim de semana e falar, puta merda, eu preciso ir no aniversário. Desculpa, nem sei se pode falar palavrão aqui. Pode, fica à vontade. Tem que ir no aniversário, eu só queria dormir, eu queria ficar em paz, eu queria comer em casa. Mas eu tenho 500 aniversários de pessoas que eu amo muito, então tem que ir. E aí, eu tive que aprender a falar não pra essas situações. Então, agora, tem o aniversário de uma amiga minha, uma grande amiga minha, agora no fim de semana. Só que é um aniversário, assim, numa festa, super tarde, não sei o quê. Aí eu já falei com ela, falei, amiga, obrigada por ter me chamado. Vamos marcar um café? Tipo, vamos marcar um café algum dia? Ou vamos almoçar? A gente mora perto. Então eu vou meio desviando das coisas, assim, sem que… Porque eu também acho que as relações que a gente preza, a gente tem que ter esse trabalho de se fazer presente, principalmente nesses momentos que… pra pessoa é importante, enfim. Eu não tenho isso porque eu faço aniversário dia 24 de dezembro. Então, se eu for exigir que as pessoas vão no meu aniversário, né? Eu não vou ter nenhum amigo. Mas eu tento me fazer presente de formas que não atravessem também o que eu quero, ou os meus desejos, sabe? E nessa hora o FOMO não aparece pra você? Nunca apareceu? Já lidou com isso? Não, quando eu não quero ir, não. Mas assim, quando eu não posso ir ou não consigo ir… Não, acho que não também. Eu amo ficar em casa, acho que é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim. Então, é difícil de eu sentir FOMO hoje em dia. Eu fico mal nos primeiros 10 minutos, assim, pensando. Aí depois eu fico bem e gosto de ter ficado. Mas eu passo por uns 10 minutinhos ali, tipo… Putz, será que vai acontecer algo muito incrível hoje? Ou se essa pessoa vai ficar chateada… E aí eu faço. Dos mesmos criadores, ou não, né? Do FOMO tem o LOMO, né? O Love of Missing Out. Porque às vezes dá um grande alívio perder as coisas. Falar, ai, que bom que eu tô aqui. Podia estar lá. Exato. Inclusive, tem um episódio do meu podcast que chama Que Bom Que Eu Não Fui. Que é justamente sobre isso. Porque eu acho até que pra quem sente um pouco de FOMO, eu sou assim, eu sinto um pouco de FOMO, mas aí depois eu fico, nossa, que bom que eu fiz essa escolha. Exato. Que bom que eu tô aqui. Exatamente. E trazendo, assim, com a teoria psicanalítica, a falta
ela produz esse efeito, né? A gente tem a angústia, ela vem quando a gente faz a falta faltar. Então, quando a falta não está faltando, mas ela está presente, ela produz efeitos de liberdade, né? Ela produz efeitos de movimento, efeitos de alívio. Então, tantas vezes é um alívio. Quando a gente coloca uma barra, quando a gente se separa, quando a gente pode dizer não, né? Isso gera toda uma outra possibilidade da gente abrir outros lugares em nós. E a Ana fala muito disso no livro, né? Assim, do quanto a falta é um ingrediente essencial na conexão com o outro, né, no nutrir a relação com o outro. Tem muito a ver, por exemplo, com a escolha, eu e meu marido, a gente dorme em quartos separados. Tem muito a ver com isso, assim, sabe? Da gente poder ter esse espaço entre a gente pra ter a escolha de estar junto e tal. Então, o não também tem essa função, né? De você colocar uma barreira pra que exista esse espaço e não fique uma simbiose horrorosa, né? E mesmo nas amizades, né? Que nem quando você fala que você fala pra sua amiga, vamos marcar um café, né? Quer dizer, você tá apostando nessa amizade, né? Isso é um sinal de um amor, assim, que eu acho realmente muito bonito. Que é você conseguir apostar no relacionamento com o fato de que se você for sincero, você sendo honesto com a pessoa vai dar conta disso, né? Exato, exatamente. E aí você começa a descobrir, né, Ana? Quais pessoas vão dar conta ou não e quais relações que vão segurar ou não. Exatamente. Alguns caem no meio do caminho, mas aí é isso, né? É um alívio. E aí cai. Uma peneira da amizade ali também, de entender, né? Qual pessoa tá com você e entende o seu limite também, e respeita o seu limite, né? Total. E que isso não vai fazer diferença pra ela. Claro, pode ficar um pouco chateada e tal, mas que vai entender no fim. Sim. E que vai respeitar, né? Total. Quais vocês consideram as principais dores e delícias de se impor e dizer não? Eu acho que, eu não sei se trata de se impor, mas eu acho que se trata muito de ser honesta consigo e poder dizer alguma coisa pro outro que te linke ao teu propósito, aos teus valores, que não estão relacionados só àquele evento específico, àquela amizade, àquele relacionamento, àquele projeto, mas que estão relacionados a tudo na vida, né? Porque as coisas tocam em tudo. E eu acho que, assim, o grande ganho é você se sentir ligado a você, né? Isso não tem preço. Uma autonomia ali, né? É autonomia. E daí a gente pode interpretar por liberdade, por autoestima. Eu gosto muito de uma palavra que o Freud utilizava. O Freud escrevia em alemão, não falo alemão, mas na tradução da Companhia das Letras, eles aparecem com esse termo, sentimento de si. Eu acho que sentimento de si é a coisa mais linda dessa vida. Uma paz, né? Tipo, é a paz de você… Tipo, o que você faz e fala tá coincidindo com o que você sente. E isso não tá passando pela validação do outro, e nem pela incompletude do outro, nem por nada do outro. É assim, óbvio que o outro faz parte. Mas naquele momento você ter essa coerência e essa… Tipo, se contém em si mesmo, né? Esse sentimento de si. Exatamente, porque não é como se isso fosse fazer todas as pessoas ao teu redor baterem palmas pra você e dizerem obrigado por dizer não, que bom que você se posicionou assim, sei lá. Não, tantas vezes é o contrário, né? Você coloca alguma coisa do teu limite e tantos outros vão estranhar, vão ficar agressivos por vezes, enfim, várias reações indesejadas vão aparecer. Mas a questão é, a gente vai ter problema na vida com qualquer coisa. Qual é o problema que você quer escolher? Qual é o problema? Exato. Você vai ter que escolher alguns. Escolha o problema. Tô citando vários episódios do meu podcast, mas é porque como essas questões são muito questões mesmo pra mim, eu acabo fazendo episódio de podcast sobre isso. Tem um episódio do podcast que chama Coragem de Dizer Não. Ou… é alguma coisa assim, Sim, Coragem eu de amo. Dizer Não. Eu ouvi e falei, nossa, a gente tem que falar com E aí… Eu falo nesse episódio o que acontece, tipo, o que aconteceu comigo, particularmente, quando eu comecei a dizer não, especialmente, não especialmente, mas assim, em relações de trabalho, em relações de amizade, amorosa não tanto, porque eu já tava, tipo assim, eu e o Vitor, a gente já tinha essa dinâmica, assim, de limites um pouco mais estabelecida, assim. Mas, tipo, basicamente eu virei a vilã de todas as histórias. Porque que aí tem um texto que eu escrevi esse termo, né? A vilã de todas as histórias. E isso ficou comigo por muito, muito tempo, assim. Porque, de repente, todo mundo se desagrada com você e te coloca como
pelo menos pra mim, quando eu comecei a ficar viciada em dizer não, agora eu já me desviciei, só sou profissional. Mas eu não sou mais viciada, eu consigo falar assim também, às vezes. De repente, as pessoas te pintam como pelo menos foi assim na minha experiência, me pintaram muito como uma pessoa má, grossa, mal intencionada, deselegante, qualquer tipo de coisa ruim, assim, que você possa ser. Eu fui naquele período, assim, e é o que a Ana falou, tipo assim, foi um atrás do outro, toda hora as pessoas tentando me provar que eu era uma pessoa ruim, e eu tendo que avaliar, tipo, não, o que eu fiz foi impor o meu limite, eu tipo, vou tancar essa decisão, entendeu? Vou bancar isso, porque isso é realmente o que eu acredito. E aí, depois de um tempo, começa a ficar um pouco mais fácil, assim, mas tem um primeiro baque, quando você começa a fazer e as expectativas que as pessoas tinham sobre você caem e ruem, que é muito difícil você sustentar, porque a gente não quer ser lida como uma pessoa ruim, né? Não, e é um desconforto difícil, né, de lidar ali, né, mas é necessário, talvez, nesse primeiro momento. Essa batalha eu banquei, porque eu escolhi esse problema, Ana. E valeu a pena hoje. Valeu a pena. Né? E é legal isso falar de trabalho, porque eu acho que hoje em dia a gente luta muito por essas relações de trabalho, né, mais saudáveis, porque, enfim, muita gente com burnout, muita gente com problemas de trabalho, e acho que aprender a dizer não e impor ali o que é bom e o que não é pra você, né, ajuda muito nesse processo, né? Total. E aí a gente já falou um pouquinho aqui, mas muito se diz sobre dizer não e aprender a dizer não, mas acho que falta um pouco também da gente falar de saber ouvir um não falta? Porque assim, muitas vezes a negativa de uma pessoa, sei lá, para um rolê que você chamou, ou para um job que você pediu, para uma ajuda, quem sabe, que você pediu ali no momento, pode trazer, né, um sentimento de tristeza, frustração, rejeição. Como vocês lidam com o não do outro? Acho que depende muito do não. Assim, se é um não, tem não que me dá um alívio de falar, ai, que bom, porque aí eu posso falar não também e ficar em paz, sabe? Tipo assim, te chamei pro meu aniversário, você não foi? Ai, eu também não vou no seu. E tá tudo bem. Mas tem coisas assim, tipo, quando descumpre um combinado, coisas assim, aí já é mais complexo. Depende muito do não. Depende. Combinado não sai caro, digamos assim. Mas você passou junto com esse processo de você saber mais dizer não também, de entender quando a pessoa fala, tipo, ó, não posso te ajudar aqui, ou não posso fazer isso por você nesse momento, você acha que rolou? Teria que pensar um pouco, acho que não foi simultâneo, sabe? Porque isso acontece ao longo da vida toda, né, assim. Só que é que assim, as pessoas vão falar não pra você a vida toda, mas eu particularmente só descobri falar não em um período da minha vida, então fica mais claro pra mim de entender a reação das pessoas e como eu reajo. Mas eu acho que assim, da minha parte, eu acredito que eu reajo assim, tipo, quando a pessoa me fala não, eu tento entender se não descumpre nenhum combinado que a gente teve e tal, e gente, relações são relações, eu tento cada vez mais fazer as pazes com o fato de que pode vir qualquer coisa, quando a gente fala do outro, pode vir uma aleatoriedade de coisas infinitas, a sua paz não pode morar aí, então eu tento muito tirar esse poder, assim, das relações. Acho que, não sei se a Ana concorda, mas quando a gente tava pensando nesse roteiro, acho que é um pouco também de entender, aí você me corrige, Ana, se não é isso, de que não é um ataque pessoal, esse não da pessoa, né? É ela impondo o limite dela e falando que até ali ela pode ir ou não, né? Nesses casos, não em um caso de descumprir alguma coisa ali, né? Sim. E eu penso que a gente tá falando isso, né, de dizer não, mas dizer não é dar uma materialidade para isso, que é um efeito de separação em relação àquilo que o outro pede e aquilo que a gente espera do outro. Então, por isso que dizer não é também aprender a dizer não, é também aprender a dizer sim. Então, se a gente está entendendo que isso é efeito de uma certa separação psíquica, de um certo distanciamento psíquico, não tem como alguém que consegue se separar e dizer não se ofender facilmente com o não do outro, porque é meio que assim, meio que óbvio, né? Que na verdade não é uma palavra para respeito, né? Sim. E a gente já falou aqui, porque é isso, né? Falando de não, eu acho que a gente fala de sim também, de dizer sim. E aí, queria saber de vocês, dizer muito não, também, vocês acham que pode ser ruim? Então, por exemplo,
ser usado como um mecanismo de defesa, assim, sabe? De fazer com que você não se permita viver coisas legais ali, dizer sim para experiências novas, por exemplo, que vão fazer você sair da sua zona de conforto, talvez. Quer começar? Eu acho que absolutamente. Absolutamente. Porque daí sim a gente tá nesse ponto em que dizer não é o efeito de uma separação. Né? Aí a gente poderia pensar assim, numa certa diferença que diz respeito ao isolamento. Então, para se manter ali diante dessa fantasia de completude, né, que não necessariamente inclui um outro, mas inclui a ideia daquilo que eu sou, aquilo que eu já sei que eu conheço, os lugares que eu sei que eu gosto de frequentar, as poucas pessoas com quem eu já me relaciono e fazer tudo mais ou menos do mesmo jeito, num ambiente super, super, super seguro. E aí qualquer outra coisa que entra aqui, ou qualquer perturbação nisso que já foi conquistado, entra como um desconforto terrível, como um problema, como uma questão a ser eliminada. E aí a gente tem, assim, o isolamento, né? Que é alguém que tá sempre tentando evitar entrar em contato com algo mais profundo de si. Aí, então, o não pode aparecer como uma defesa. Aí, nesse sentido, né? Mas o que acho que a gente tá falando de dizer não seria essa versão uma versão muito mais sofisticada da relação consigo, de uma imersão em si que desemboca numa mudança na relação com as pessoas, né? Então, inclusive, para poder ter um acesso mais... Nossa, falou lindíssimo. Mais autêntico de si mesmo, é que a gente precisa de alguns outros, né? Total. Eu tive um momento, assim, que eu fiquei viciada em falar não. E eu percebi que eu tava perdendo muita coisa, assim. Tava ficando em casa o tempo inteiro, só eu, o Vitor, o cachorro. E é isso, e não pra tudo, e não. E aí, de repente, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Tipo assim, vou viver nas condições normais de tempo, como é CNTP, de temperatura e pressão pra sempre? Tipo, qual é? O que vai acontecer, sabe? Foi muito... Bom, eu não posso me culpar tanto, porque foi quando a pandemia tava começando a flexibilizar. E aí eu via todo mundo saindo e eu ficava falando não. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu tô me isolando demais. Tipo, já temos bastante tempo de isolamento, preciso começar a dizer sim. Mas eu fiquei viciada em falar não uma época. E aí foi depois dessa época que você falou que você experimentou dizer mais sim? Foi. E como que foi essa experiência? Eu queria que você contasse mais um pouquinho, assim, sobre o que você sentiu. Foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que as coisas… Tipo assim, é difícil, porque a gente não consegue falar sim pra tudo. Mas, tipo assim, às vezes eu falava um sim aleatório. Todas as vezes que eu falei um sim aleatório, eu fui pro lugar, ou enfim, pra um evento. E encontrei uma pessoa que tipo assim… falou alguma coisa que foi muito importante pra mim hoje em dia, ou gerou um projeto, sabe? Uma coisa assim. Então, é isso, né? Tipo, você ter meio que um equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Um equilíbrio de você entender quais são os seus desejos, e se você não deseja falar não, e aí a gente tá falando de convites, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de relações, de trabalho, etc, etc. Mas também entender que muitas portas existem no sim que você pode dar ou não. E aí é você bancar essa decisão de, eu não vou estar disponível. Pode ser que não tenha nada, você vai e não tenha absolutamente nada pra tirar dessa experiência, mas pode ser que tenha uma coisa muito legal. E aí você tem que lidar com essa decisão. Dizer sim ou dizer não é dizer sim ou dizer não pra quê, né? Isso não é uma coisa que vem junto com o convite de alguém. Exato. Você não tem um spoiler do que vai acontecer. Exato. E aí, pra gente ir finalizando o nosso papo, queria saber, assim, se vocês acham que existe um jeito de dizer não ali. Então, dicas pra gente dizer não e não deixar as pessoas chateadas ali, ou pelo menos minimamente chateadas, ou sem ser grosso e nem criar essas desculpas mirabolantes que normalmente a gente cria. Eu acho que é uma questão importante, essa que você coloca, que é uma questão com relação à forma, né? Dizer não quer dizer ser mal educada, não quer dizer ser babaca, né? Nada disso quer dizer. Então, é importante que haja um certo cuidado aí com a forma, mas também a depender do que a gente tá falando, né?
Porque tudo depende do que é que tá acontecendo. Então, dizer sim ou dizer não existe sem um contexto. A gente precisa saber qual é o contexto. Quem é que tá falando o que pra quem, pra gente poder fazer uma certa defesa de que, precisa cuidar com o jeito que fala, ou não precisa. O não que sair é o não que saiu, né? Então, acho que depende de… Essa é uma questão quase clichê, né? Dentro da psicanálise, dentro da psicologia, mas é a real, né? Sempre depende de muitos elementos. Eu também acho que depende. Depende muito do contexto. Tipo assim, se é um não no trabalho, você vai falar, você não vai responder, tipo, kkk, não. Tipo, mas às vezes, se você tá numa conversa com uma amiga, às vezes a risada é uma resposta. Tipo, outro dia minha amiga, eu tenho uma amiga que faz pilates comigo, né? Aí ela veio na sexta-feira à noite. Amiga, vamos no pilates amanhã de manhã, no sábado? Eu só mandei kkk, não. Tipo assim, não, de jeito nenhum, eu vou dormir. Mas no trabalho tem outra, enfim, depende muito. Mas eu acho que o que eu faço é sempre colocar pra pessoa que não é pessoal, que é como você disse, tipo, não é assim, tipo, não vou no Pilates porque eu não gostaria de estar com você no sábado de manhã. Tipo, eu estou exausta, preciso dormir amanhã, sabe? Tipo, colocar o porquê desse não, pessoalmente ou profissionalmente, ou enfim. Eu acho que é importante entender quando que cabe a justificativa, porque às vezes um não por si só já comunica, e se cabe essa justificativa, não colocar isso, tipo, deixar claro pra pessoa que não tem a ver com ela, sabe? Porque isso tira um pouco essa fantasia de tipo, nesse não mora uma rejeição. Não, tem a ver com outra parada, sabe? Porque às vezes eu sinto que a gente sente que não tem o direito de dizer não, mas na verdade tem uma justificativa muito boa na nossa cabeça que a gente não compartilha com as pessoas, né? Às vezes a gente fica criando respostas mirabolantes, sendo que às vezes é só falar, cara, eu tô muito esgotada. Hoje eu preciso ficar em casa pra manter minha saúde mental, minha sanidade mental. E a gente não compartilha, né? Fico até pensando, por quê, Ana? Por que será que às vezes a gente tem essa resposta muito boa e que faz todo sentido na nossa cabeça, mas a gente não compartilha com o outro, sabe? E eu acho que isso tem a ver com o fato de que a gente acha que é muito o centro do mundo, né? Então a gente pensa muito que tudo é sobre a gente, e se eu penso que tudo é sobre mim, eu penso que o outro vai pensar que é tudo sobre ele também. E aí eu aposto pouco nas relações, aposto pouco na capacidade que o outro tem de separar o que é da situação, do que é dele, do que é pessoal, né? Então acho que quando a gente vai tratando do nosso narcisismo, furando o nosso narcisismo, a consequência natural é isso ir acontecendo, você podendo se separar mais das situações e confiando mais que as pessoas também podem dar conta disso. Total. Não, quantas vezes você já não ficou pensando e remoendo e tendo gastrite, porque você pensa, meu Deus do céu, se eu dizer não pra isso, vai ser o fim do mundo, essa pessoa vai me odiar. E aí você fala e tá bom. Não somos tão importantes que é um assim. pouco isso, né? Pouca gente sente a nossa falta, não faz tanta diferença. Se não for a gente, vai ter alguém parecido, vai ter alguma outra coisa, né? Então, eu acho que tem até essa medida, que é essa lógica do nosso tempo, né? De, somos todos substituíveis. Não é disso que se trata. Não somos substituíveis. Mas isso não quer dizer que nós sejamos tão necessários assim em tantos lugares ao mesmo tempo. Sim. Adorei, achei maravilhoso esse jeito. Que existe, tipo, um espaço pra gente ocupar em todos os lugares. Se a gente não ocupar esse espaço toda vez, tipo, a pessoa nem sabe que você não foi no aniversário. Eu, particularmente, sempre que eu, tipo, tenho um aniversário, tô falando muito dessa questão, porque eu tenho muitos convites de aniversário, meus amigos sempre fazem festa e eu tenho que ficar falando não. Sempre que eu não vou no aniversário, eu não falo antes da festa pra pessoa, tipo, não vou na sua festa, me desculpa. Eu espero passar a festa, porque às vezes a pessoa nem reparou que eu não fui, e aí eu fico perturbando ela antes do aniversário, aí ela vai achar que ninguém foi no aniversário, porque, sei lá, 3 pessoas falaram que não podiam ir, ela fica com a sensação de… Aí eu falo depois, às vezes a pessoa nem reparou que eu não fui. Eu falo, amiga, e aí, como é que foi? Me conta, tal. Só falar que eu escutei um episódio do Gostosa Também Choram, do podcast da Lela, não lembro qual que é, que você falou, Lela, que você ficou, não sei, um tempo X lá sem aparecer nas redes sociais, e que foi um detox de rede social e tudo mais. E aí quando você voltou, tipo, uma pessoa ou outra que tinha percebido, né? Não tinha ninguém. Zero. Tipo assim, fez zero diferença. Zero. A gente acha que a gente nem vai minha sumir, família que percebeu. Vai ser uma loucura.
Mas é isso, o quanto isso não dá alívio pra gente também. É isso, poder se permitir, impor seus limites, dizer não, fazer o que você deseja realmente. E acho que mais do que isso, antes de saber como dizer não, talvez, né? Refletir se você tá dizendo sims que você não quer dizer, né? Se você tá deixando de dizer não os que você quer dizer, né? Eu acho que isso abre uma super liberdade pra gente conseguir refletir sobre esse assunto, né? Sim, total. Com certeza. Bom, a gente fecha todos os episódios aqui do Desenrola com uma pergunta sobre o verão. Uma pergunta aleatória, divertida. Enfim, pra descontrair um pouco do nosso papo, que é sério, mas nem tanto também. E a de hoje é: praia naturista, sim ou não? Vocês já foram? Vocês têm curiosidade de ir? Gente, eu já fui sem querer, depois eu fui por querer. Você foi sem querer uma vez? Eu tava em Barcelona. E aí o guia, assim, do hostel, tipo, tava perguntando qual praia que é legal. Aí, tipo assim, começava numa praia e aí tinha várias praias até a ponta. Aí ele falou assim, ó, essa praia é a mais chata. E ele desenhou no mapa, assim, carinha triste, e a carinha ia ficando feliz no fim do mapa. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, bom, eu vou entrar, tipo assim, vou começar pela praia chata, vou andando até a praia feliz. Aí fui andando, conforme eu fui andando, eu fui reparando, assim, tem algo estranho. Cada vez menos roupas. Cada vez menos roupa. Aí a que era carinha feliz, eu não sabia, né? Que era cara feliz, todo mundo pelado. Todo mundo. Aí, enfim, eu achei muito legal. E aí em Portugal eu fui em uma também, a praia de Santa Ana. Que lá na Europa as mulheres ficam com o peito comum, de fora, né? Direto, assim, né? Assim, no parque, qualquer lugar que você vai, as pessoas estão tomando sol, as mulheres estão de peito de fora. Eu acho o máximo. Eu já fui também. Mas não sei se eu voltaria, mas fui. Eu fui recentemente e eu achei tudo. Gente, juro, dá muita vergonha antes, né? Mas na hora que você pisa e nadar ali, dá toda uma liberdade diferente. É verdade, nadar é diferente. É diferente, não é? A parte de nadar, pra mim, foi o que me ganhou, assim, é diferente. E eu acho que isso tem tanto a ver, tipo, eu sei que a pergunta é pra ser aleatória, mas tem tudo a ver com o nosso papo. Porque quando você tá lá, né, você se dá a devida desimportância, né? Porque essas fantasias de que, não, olhando, né? E você chega lá, né, nada a ver. É um dado tão irrelevante. Exato, você se dá conta da sua insignificância. E que ninguém tá nem aí, tá tudo bem. Exato. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer demais vocês pelo papo. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi tudo. Obrigada, gente. Eu amei falar com vocês. Eu amei também. Bom, espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Dê 5 estrelas pro podcast. Conheça o trabalho da Ana Sui e da Lela. O podcast da Lela, inclusive. E é isso. Até a próxima.